esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Quem tem participado das missas nas últimas semanas, nós temos percebido que nós estávamos no livro do Gênesis, que lá falava da história de José, que era um dos filhos de Jacó. Foi vendido pelos irmãos, ele vai para o Egito, se torna um grande administrador. Depois ele encontra-se com os irmãos, perdoa os irmãos pelo mal que eles haviam cometido. Levam o pai também, Jacó, para o Egito. E lá eles levam uma vida boa, uma vida de abundância. José se tornou o grande administrador do faraó. E assim terminou o livro do Gênesis. Terminando o livro do Gênesis, nós entramos agora no livro do Êxodo. Veja que a igreja ela vai dando continuidade aos livros, né? O primeiro livro é o de Gênesis, o segundo livro é o do Êxodo. E agora a igreja ela quer apresentar para nós mais um grande personagem que traz grandes ensinamentos e frutos para a nossa vida de cristão. É o livro do Êxodo, com o grande personagem agora, Moisés. Vocês viram que até o capítulo 1, ele começa falando sobre todos os irmãos de José, que vai se dar o nome depois às tribos de Israel. Rubens, Isacar, Benjamim, Zabulon, Neftali, Gade, Azé, que são o nome das 12 tribos de Israel. O livro do Êxodo abre dessa forma. Estava tudo bem com eles. Mas um dos administradores do faraó, porque o faraó que viveu no tempo de José, que era um faraó muito bom, acabou morrendo. Entrou outro faraó que não conhecia os irmãos de José. E um desses administradores do faraó suscitou uma maldade no coração do faraó, dizendo o seguinte: olha, esse povo está se multiplicando. Vocês se lembram que Deus havia dito para Moisés, ou para Abraão, no capítulo 12, chamou Abraão e disse: olha, vou te dar uma multidão que virá de você, uma grande descendência. Então, Abraão, Isaque, Jacó. Agora no Egito eles começam a se multiplicar. Os egípcios começam a ficar preocupados. E eles começam a dizer: olha, ele fala para o faraó: esse povo está se multiplicando. Se o senhor não der um jeito neles, olha, eles vão se juntar e vão tomar posse de tudo.
Estou falando isso para contextualizar, para nós entendermos a leitura de hoje. Aí o faraó fica com uma interrogação na cabeça e diz, então o que é que nós vamos fazer? Então eles começam a oprimir. Olha que desse tempo de José até a entrada de Moisés, levou-se 400 anos de tranquilidade. Mas agora o faraó começa a oprimir. Por isso que hoje começa dessa forma, dizendo que Moisés tinha subido o monte Horebe, que é o monte Sinai, tem uma sarça ardente, ele fica curioso, procurando saber o que está acontecendo ali. De repente Deus começa a falar com ele, e Deus diz o seguinte para Moisés: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Olha, o clamor. O povo começou a pedir: Senhor, Tu que és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Tu que és o Deus verdadeiro, o Deus de José, vem em nosso auxílio, porque eles estão nos oprimindo. Mas qual era a opressão? A opressão era essa. Quem tem a Bíblia, depois você pegue, capítulo 1, versículo 11. Veja só como é que o faraó começou a oprimir o povo de Deus. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-lo com trabalhos penosos. Olha, eram trabalhos duros, porque eles tinham que construir a cidade de Pitom e Ramsés, que são duas cidades egípcias. Outra coisa que o faraó fazia, repete um pouco também lá no versículo 16, mas não repete. Como estava havendo uma multiplicação de pessoas, porque os filhos estavam nascendo, olha só o que é que o faraó mandou fazer. Mandou falar para as parteiras: quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matá-lo-eis. Olha, quer dizer, quando uma mulher ficava grávida, que ela ia dar à luz, se era um menino, mandava matar, para que não houvesse a multiplicação. Gente, que tempo de sofrimento o povo de Deus estava passando, escravos do faraó. As mulheres grávidas passavam aqueles 9 meses com medo, quer dizer, aguardando o filho, mas ao mesmo tempo com medo, porque poderiam ser mortos. E trabalhos pesados. Eles começaram a gritar para Deus: vem em meu auxílio. Diga comigo: vem em meu auxílio. Vem, meu Senhor. Olha, eles poderiam até imaginar, nesse tempo, que Deus havia esquecido deles. Porque nós não somos assim? Quando a gente passa pelas nossas opressões, pelos nossos sofrimentos do nosso dia a dia, que a gente clama, reza, é rosário daqui, é adoração de lá, é novena daqui, é novena de lá, e parece que Deus se cala. Nós entramos numa crise muito grande e começamos a dizer: será que Deus realmente existe? Ou será que Deus realmente, Ele vai me ajudar nessa? Nós vamos entrando no desespero e num desânimo. O povo de Deus entrou nesse desespero e nesse desânimo, mas eles acreditavam que Deus a qualquer momento iria intervir. Vou repetir. Eles poderiam ter entrado no desespero e no desânimo, mas eles acreditavam que a qualquer momento Deus iria intervir, porque Deus havia falado por meio dos pais deles, Abraão, Isaque e Jacó,
que Ele jamais iria se afastar deles, que Ele iria cuidar deles. Você tem um Deus que cuida de você, saiba disso. Até para você que está em casa nos assistindo agora, talvez você que esteja ouvindo dentro de um carro, esteja num momento muito grande de desespero. Mesmo que Deus esteja silencioso, mas saiba que Ele está te ouvindo. E Ele deu a resposta para Moisés aqui. Eu ouvi, Moisés. Eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, que chegou até mim e vi a opressão que os egípcios fazem sobre eles. Mas, é o capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 10. Mas vai, eu te envio ao faraó para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Eu te envio agora, Moisés, para que você liberte o meu povo de toda essa opressão. Durante a semana nós vamos continuar vendo como é que Moisés vai agir para tirar o povo das mãos do faraó, da opressão. Mas eu quero que no dia de hoje você guarde isso. Deus mandou Moisés para livrá-los da opressão do faraó. Um povo que estava sofrendo, escravizado, que estava morrendo, um povo que já estava sem esperança. Mas Deus mandou Moisés. Eu vou mudar agora. Se Deus mandou Moisés, e se Moisés foi o salvador daquele povo, nunca se esqueçam que Deus mandou Jesus Cristo também. Nós temos Jesus. Se o povo tinha Moisés, nós temos Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho hoje ele diz assim: olha, eu te bendigo, Pai, porque tu revelaste essas coisas não aos grandes entendidos, porque os entendidos desse mundo não querem saber de Jesus Cristo, eles nem acreditam que Jesus exista. Mas Jesus está dizendo: eu te bendigo, Pai, porque essas coisas tu revelaste aos pequenos. Quem é pequeno aqui, levanta o braço. Você também que está em casa. Então, se você é pequeno, diante de qualquer situação que você esteja vivendo, não se esqueça, o Pai enviou Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos, não. Jesus está na situação que você está vivendo. O Pai enviou nosso Senhor. Ele não enviou, me desculpe até usar a expressão, Moisés é muito pequeno em relação a ele. Na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer isso, que Moisés é pequeno, Deus enviou foi Jesus Cristo depois. É Ele que sustenta esse mundo com o poder da sua palavra, diz lá no capítulo 1 da carta aos Hebreus. É pelo poder da sua palavra que Ele sustenta este mundo. Ele te sustenta. Jesus te sustenta. E não sei se vocês perceberam, no próprio evangelho de hoje, Jesus diz assim, olha, que não somente Ele agradece ao Pai por ter revelado essas coisas aos pequenos, mas Ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. No dia que Jesus, Ele subiu o Calvário com aquela cruz nas costas, e ali Ele derramou o sangue por cada um de nós. A última palavra que Ele falou foi: tudo está consumado. Quer dizer, tudo agora Deus me entregou, o Pai me entregou tudo, tudo está nas minhas mãos. E no terceiro dia Ele ressuscitou, pronto. Se
Se você vive qualquer tipo de opressão, não perca a esperança, porque Deus enviou Jesus Cristo. Se eles levaram mais de 400 anos, e no momento em que a coisa já estava lá, quando Deus percebeu que já não tinha mais jeito, Ele mandou Moisés. Às vezes a gente vai caminhando, chega no momento que chega no auge, que a gente entra no desespero, que a gente chega ao ponto de dizer, realmente agora não tem mais jeito. Pode ficar tranquilo que é agora que Deus vai agir. É agora, é só aguardar, porque Ele enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar. Jesus veio nos libertar de toda a escravidão do pecado e de toda a escravidão de Satanás. Nos Atos dos Apóstolos isso fica bem claro, que Jesus passou a vida na terra fazendo o bem, libertando das garras de Satanás e nos livrando de todo o mal e nos curando de toda a enfermidade. Nós estamos tendo um momento privilegiado, porque nós estamos dentro do sacrifício da Santa Missa. Nós agora estamos ouvindo a palavra, e Ele está nos alimentando com a sua palavra. Depois que nós sacerdotes, aqui no altar, quando as oferendas chegarem aqui, o pão e o vinho, e nós impormos as mãos sobre o pão e o vinho, e dissermos, tomai e comei, tomai e bebei. No final, nós iremos dizer, eis o mistério da fé, para dizer o seguinte, esse é um grande mistério da fé, agora Ele está aqui conosco. Já não é mais pão, e já não é nem mais vinho, é o corpo e o sangue do Senhor. E lá para o finalzinho do sacrifício da missa, antes da bênção, nós sacerdotes vamos descer aqui, os ministros também, e nós não vamos dar qualquer coisa para você não. Nós vamos dar para vocês o novo Moisés. E você vai receber o novo Moisés, que é Jesus Cristo. Aquele, se no passado Ele libertou o povo da opressão do faraó, na pessoa de Moisés, o novo Moisés agora, ele vai caminhar dentro de você. Eu pergunto, o que é que você quer mais? Porque ao levantar você vai com Ele, e Ele vai com você, dentro de você. Não se desespere. Repito, se Deus enviou Moisés no passado, hoje, no presente, Ele envia Ele mesmo, Jesus. É Ele que vem a nós. Eu não sei a dificuldade, eu não sei o problema que você passa, mas você hoje vai ter uma graça muito grande, você vai receber Jesus Cristo. É a única coisa que nós sacerdotes podemos dar para vocês. Jesus Cristo, o Senhor. Por isso eu peço que você incline a sua cabeça agora. Eu te louvo, ó Pai, disse Jesus, porque revelaste essas coisas, não aos sábios e inteligentes, mas aos pequeninos. E eu te agradeço, Jesus, por esta palavra hoje. Depois de tanto sofrimento daquele povo, ao ponto das mães viverem, Senhor, as aflições, de saber que o filho que elas estavam trazendo dentro de si poderia ser morto no dia do nascimento. E os pais sendo oprimidos, escravizados.
com trabalhos penosos. E no momento, Senhor, que eles clamaram, o Pai enviou Moisés. Hoje, Senhor, a nossa condição talvez não seja tão diferente, mas nós estamos aqui. E nós te agradecemos, Senhor, porque diante de tamanho sofrimento e dor que nós passamos, o Senhor veio no meio de nós. E daqui a pouco, Senhor, nós iremos te receber o teu corpo e o teu sangue, que será sustento para a nossa caminhada. E no dia de hoje, Senhor, neste dia que se chama hoje, em meio a qualquer situação, nós vamos lembrar que se no passado o Pai enviou Moisés, no presente o Pai te enviou. E nós não vamos permitir, Senhor, de maneira nenhuma que o desespero tome conta de nós. Porque é contigo que nós contamos. Nós contamos contigo. Vem, Senhor Jesus. E envia, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Envia, Senhor, o teu Espírito sobre essas pessoas também que nos assistem em casa, quer seja pela TV, ou pela rádio, ou pela internet. Te pedimos hoje, Senhor, que o teu Espírito nos fortaleça. Nós que estamos sendo alimentados agora com a tua palavra, e que seremos alimentados com teu corpo e com teu sangue. E hoje nós cremos que o Senhor ouviu também o nosso clamor. Eu te louvo, ó Pai, o Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e nós te pertencemos, Senhor. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Revela-nos, Senhor. Revela-nos essa grande novidade do Evangelho, Senhor. Revela-nos. Revela-nos o teu amor e a tua bondade. Revela-nos a tua graça e o teu poder. Revela-nos, Senhor. Porque o Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. E Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. Pois é Ele quem perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Por isso, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus favores. cançãonovaplay.com. Assine já!